Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, após 4 dias, onde 2 deles estive acamado, pela graça de Deus estou de volta, para juntos, com a presença do Espírito Santo, você possa, assim como eu, criar familiaridade com a Palavra de Deus, através da liturgia que a Igreja do Senhor nos propõe nesta terça-feira da 10ª semana do tempo comum. Você talvez não se lembre, ou não saiba, o tempo comum que adentramos novamente tem sua primeira parte iniciada logo após o batismo do Senhor e vai até a Quaresma. E agora a segunda parte inicia logo após o Pentecostes e vai até o Advento, onde iniciaremos outro ano litúrgico. O tempo comum é o mais longo, é um tempo litúrgico que nos ajuda a ver Jesus em nosso dia a dia, a reconhecer o seu trabalho na nossa vida e a vivenciar a nossa fé de uma forma mais profunda. E hoje, a liturgia nos leva a refletir sobre a fidelidade de Deus a nós e a nossa fidelidade como cristãos a Deus. A primeira leitura se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos de 18 a 22. E ela se entrelaça com o Evangelho de Mateus para nos mostrar como a certeza da promessa divina nos capacita a ser luz e sal para o mundo. São Paulo, o autor da carta, nos diz: Eu vos asseguro, pela fidelidade de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber, eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. Irmãos, quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com a instabilidade, com palavras que não se cumprem, com promessas que se desfazem, na maioria das vezes por má vontade, preguiça e até mesmo má fé, e outras vezes por motivos de força maior, como por exemplo a saúde. Veja, em minhas orações peço a Deus que me faça firme na fé e que jamais permita que eu pare de pregar e glorificar o seu nome. Mas bastou uma dificuldade e fiquei 5 dias sem poder vir aqui e falar com vocês, pregar o Evangelho. Ou seja, a minha vontade, o meu empenho por si só nunca serão suficientes. E olha que eu tinha me preparado tanto para a liturgia do final de semana, o Pentecostes. O que eu quero dizer é que, por mais que coloquemos nossa intenção, nossas forças, Deus sabe o que é melhor para nós. Mais do que nós mesmos. Pode ter certeza disso. E essa experiência humana muitas vezes nos leva à desconfiança, talvez de outras pessoas em relação a nós, de nós mesmos em relação a Deus. Mas Paulo nos lembra que com Deus é diferente. A palavra de Deus é um sim, constante, firme e inabalável. Não há contradição, não há hesitação. A sua fidelidade para conosco é indestrutível. Em Jesus Cristo, todas as promessas de Deus encontram seu cumprimento pleno. Olha o que Paulo diz. É Deus que nos confirma, a nós e a vós, em nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que nos marcou com seu selo e nos adiantou como sinal o Espírito derramado em nossos corações. O que significa isso para nós? Deixe-me ser mais claro aqui para vocês. Significa que a nossa fé não está alicerçada em areia, mas na rocha firme da fidelidade de Deus. Significa que mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo diante da pior doença, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, que suas promessas são verdadeiras e que seu amor por nós é eterno. Essa certeza é a base da nossa esperança e a fonte da nossa alegria. É essa firmeza da promessa divina que nos leva ao Evangelho de hoje, segundo Mateus. Jesus nos apresenta uma responsabilidade fundamental. Em Mateus capítulo 5, versículos de 13 ao 16, ele diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, como que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte.
Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para que todos que estão em casa vejam. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Se somos católicos, cristãos, que buscam sempre a santidade, somos o sal da terra. O sal tem a função de dar sabor, de preservar. Assim como o sal, somos chamados a dar sabor à vida, a torná-la mais agradável, mais humana, mais divina. Somos chamados a preservar os valores do Evangelho, a defender a verdade, a justiça, o amor, custe o que custar. Nesse mundo que muitas vezes parece perder seu sabor, a sua essência, nós temos que dar o sabor, colocando as famosas pitadinhas de sal. Se perdermos a nossa essência cristã, se nos tornarmos insossos, como diz nosso Senhor, de que valeremos? Temos de ser luz e somos a luz do mundo. A luz dissipa as trevas, orienta os passos, revela a beleza. Não podemos esconder a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Não podemos guardar a luz de Cristo para nós mesmos. Somos chamados a brilhar, a ser farol que ilumina o caminho daqueles que vivem nas trevas, na ignorância, no pecado ou no desespero. E como brilhar? Brilhar significa ser famoso? Significa ser respeitado pelos que estão no mundo? Brilhar significa ter dinheiro, riquezas, para afirmar que somos abençoados por Deus? Não, definitivamente não é desse brilho que estamos falando. Mas sim, através das nossas boas obras. Veja, o tempo está curto, mas vou contar algo que me ocorreu. Aqui onde eu moro, tem um senhor mais ou menos de 101 anos, deve ter hoje, né? Ele anda com um carrinho de supermercado, catando reciclagem na rua. E um dia desse sentei para conversar com ele enquanto ele comia uma marmita que eu doei a ele. Foi aí que ele me disse a idade e tudo mais. Enfim, saí dali, voltei para minha rotina normal. 2 dias depois, um rapaz nitidamente sob o efeito de drogas passou por mim e disse assim: "Ô mano, da hora o que você fez com o senhorzinho esses dias, hein? É raro ver isso." Eu fiquei pensando, mas olhei pra ele e respondi: "Cara, eu não fiz nada, irmão. Foi Jesus quem fez." E ele só falou: "Isso mesmo, é isso mesmo, isso mesmo." Mas eu não vi esse rapaz no dia em que doei a marmita pro Senhor, no dia que eu fiz a minha boa obra, vamos dizer assim. E o fato é que a luz de Cristo brilhou, e não a minha. E isso é ser o sal no mundo, é iluminar aqueles que porventura da vida estão na escuridão. Não basta apenas dizer que somos cristãos, é preciso que as nossas ações reflitam a presença de Deus em nós. Lembrando que as nossas boas obras não são para nossa própria glória, mas para que glorifiquemos o nosso Pai que está nos céus. Há uma conexão essencial entre a fidelidade de Deus e o nosso testemunho, porque Deus é fiel, porque Ele nos confirmou, ungiu e selou. Por conta dele ter feito isso é que somos capazes de ser sal e luz. A força para testemunhar não vem de nós mesmos, mas da certeza da sua presença e da sua graça. O sim de Deus nos capacita a dizer sim ao seu chamado, de vivermos como verdadeiros discípulos. Que hoje a certeza do sim de Deus nos encha de coragem para vivermos a nossa fé de forma autêntica e principalmente visível. A nossa vida tem que ser um reflexo do amor de Cristo. As nossas palavras e ações precisam glorificar o Pai. Por isso, que a nossa fé não seja uma lâmpada escondida debaixo do cesto, mas que brilhe intensamente, para que o mundo possa ver as boas obras que fazemos em nome de Cristo. E deixa eu fazer um adendo aqui. Eu não estou falando de você fazer uma boa ação e filmar com o celular e ajudar alguém e se mostrar. Não é isso. Eu não fiz isso ao doar a marmita para o senhorzinho, não queria que ninguém visse, na verdade. Mas alguém estava vendo.
E aí deixa com a vontade de Deus, irmão. Se pega a sua intenção de ajudar o próximo, independente de quem esteja vendo, independentemente do que você vai receber ou não. Nunca pense em ajudar alguém porque Deus está te olhando e vai te premiar. Não é isso. A boa obra é simplesmente o fato de você doar, de você amar o próximo, sem querer receber nada em troca. Vá ainda, eu digo mais ainda, vá doando a alguém ou ajudando alguém, pedindo: Senhor, eu não quero nada, Senhor, não me retribua nada, e o que eu estou fazendo agora é por amor a Ti, Senhor, eu não preciso de nada, eu não sou digno de receber nada de Suas mãos. Para que você talvez vá se limpando daquele sentimento de recompensa. Eu ajudei alguém, então eu sou mais santo do que outro, ou, tá vendo como eu sou de Cristo? Não é nesse sentido que estamos falando. Que você possa ajudar alguém pensando, jamais pensando em ter algo em troca. E assim, que seja atraído para a verdade e a vida aqueles que estão nas trevas, ou que pelo menos acenda uma luz dentro da escuridão profunda que eles possam estar vivendo nos dias de hoje. Ser luz no mundo, irmãos, é não pensar em nós mesmos. Ser luz no mundo é não querer fama. Eu não venho aqui atrás de seguidor, eu não quero isso, eu já cansei de falar. Mas eu quero que você conheça a palavra de Deus, eu quero que você entenda que Cristo não veio neste mundo para que você tenha uma vida fácil, para que você tenha bens materiais, riquezas. Não, você pode ter, claro que você pode ter seu trabalho digno, tudo isso é louvável. Mas Cristo veio para te libertar das paixões mundanas, dos pecados, de tudo aquilo que te prende neste mundo, para que você possa ser luz ao mundo, ser santo, buscar a santidade. Não é simplesmente ajudar o próximo, não é simplesmente estender a mão, não é só isso, mas é ter uma mudança de comportamento, é ter um autocontrole em si mesmo, é saber que todas as coisas deste mundo não lhe pertencem. Como diz o nosso Senhor, meu reino não é deste mundo. O nosso reino não é aqui neste mundo. Nós temos parte com o reino de Deus que está no céu. E para isso, você tem que querer. Que Deus abençoe você. E até amanhã, se assim Ele o permitir. Senhor, estamos e estaremos sempre aqui, reunidos, por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.